A engenharia, a agronomia e as geociências estão sempre à frente do seu tempo. Conhecimento, inovação e tecnologia são essenciais para o aperfeiçoamento profissional. Assim como é indispensável ter o apoio de instituições fortes que fiscalizam, orientam e aprimoram o exercício da profissão, além de zelar pela defesa da sociedade. Sistema Confea-CREA Mútua. O que faz o CREA São Paulo? O CREA São Paulo é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo, uma autarquia federal e o maior conselho profissional da América Latina, ao lado das instituições de ensino que capacitam e das entidades de classe que defendem os direitos trabalhistas e promovem ações de valorização. O papel do Conselho é registrar, habilitar e fiscalizar o exercício de profissionais da engenharia, agronomia e geociências no âmbito paulista. Com isso, o CREA São Paulo impede que leigos ou indivíduos não habilitados exerçam atividades exclusivas de profissionais da área tecnológica, garantindo a segurança de toda a sociedade. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional, essencial para a sociedade. O que é a ART? A Anotação de Responsabilidade Técnica, ART, é um documento oficial emitido pelo CREA e indispensável para o exercício profissional da engenharia, agronomia e geociências. A ART certifica quem são os responsáveis pela execução de trabalhos das áreas tecnológicas. Para a segurança de todos, a ART garante que obras e projetos técnicos sejam conduzidos por profissionais habilitados. Além disso, a ART valoriza a atuação profissional, registra sua autoria, resguarda o contratante e o contratado e permite constituir o acervo técnico. Um histórico da atuação do profissional, que tem grande valor no mercado de trabalho. A ART é essencial para a segurança de todos, principalmente da sociedade. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional, essencial para a sociedade. O que move um engenheiro? Tudo o que ele estudou? As vocações que ele tem? O que ele faz de diferente? É a profissão com maior número de especializações. São tantas. É como poder escolher e ser o que quiser dentro da engenharia. Do desejo sonhado de criança ao encontro das verdadeiras aspirações. O engenheiro é desbravador por natureza. Tem muitos interesses. Estudou muitas disciplinas. Reúne em si mesmo várias habilidades e conhecimentos. Ciências, matemática, física, criatividade. E o olhar investigativo às novas descobertas. Dos rabiscos, o engenheiro começa o seu entendimento de projeto. Racional demais? Não. Racional e intuitivo. Não existe criação sem a intuição. Não é por acaso que a palavra engenheiro veio do antigo francês e do latim para significar talento, inventividade, destreza incomum, a capacidade de encontrar soluções para problemas tecnológicos, práticos e muitas vezes complexos. A engenharia é um trabalho de largo fôlego. Toda construção é aberta à possibilidade de progredir. Na química, na energia, na infraestrutura, na produção das indústrias, na agronomia, nas geociências, nos alimentos, em todos os campos úteis à sociedade. A engenharia está em quase tudo que você imaginar. Tem sempre um engenheiro fazendo mais por você. CREA São Paulo. A engenharia, a agronomia e as geociências estão sempre à frente do seu tempo. Conhecimento, inovação e tecnologia são essenciais para o aperfeiçoamento profissional.
Assim como é indispensável ter o apoio de instituições fortes que fiscalizam, orientam e aprimoram o exercício da profissão, além de zelar pela defesa da sociedade. Sistema Confea-CREA Mútua. Olá pessoal, muito boa noite, como vão? Tudo bem? Sou Kleber Ramos aqui para mais um evento que nós vamos realizar hoje. Hoje temos um evento diferente, bastante interessante aqui para vocês. Hoje nós vamos fazer um lançamento aqui, tá? Um lançamento da empresa Mapomega, né, que vai estar aqui com a gente hoje, vai fazer um lançamento, uma palestra sobre um produto muito interessante que eles estão lançando aqui, um lançamento mundial, inclusive, tá? Nessa noite de hoje, lançamento do software Safety Cross, tá? Da Mapomega aqui com vocês. E não só isso, como eles vão fazer um lançamento com o apoio da Associação de Profissionais, Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Pindamonhangaba, com apoio do CREA São Paulo e com apoio da Mútua também, tá? Então vai ser um evento bem interessante aqui, principalmente para vocês que são da área de segurança, né, e todos os outros são interessados no tema aqui também, tá? E para a gente começar, antes mesmo de começar aqui, vou fazer um breve aviso para você. A gente vai transcorrer com a palestra, com a apresentação aqui, aproximadamente uns 40 minutos, tá? 50 minutos mais ou menos. E depois disso, você vai poder, se você quiser fazer perguntas para a gente aqui no chat do YouTube, você pode fazer, eu vou estar ali também pegando as informações, e a gente vai passar aqui para o pessoal aqui da Mapomega responder aqui as nossas questões, tá bom? Então, vou convidar aqui para a gente aqui já para a nossa palestra aqui, deixar para o que interessa aqui para vocês, vou chamar o CEO da empresa, tá? O Stefani Duchemin. Falei certo? Ou errei? Perfeito. Excelente, muito bom. Muito boa noite, senhor Duchemin. Tudo jóia? Boa noite, Kleber. Tudo jóia? Tudo jóia. Primeiramente, um prazer. Muito obrigado aqui por trazer essa novidade aqui para a gente, nesse evento de hoje, para o nosso público aqui. Trazendo sempre conteúdo interessante, obviamente um conteúdo de valor para todo mundo aprender alguma coisa hoje interessante, e obviamente poder utilizar aqui na sua vida profissional, né? Isso mesmo, muito obrigado por me receberem, e realmente hoje é um dia muito importante para nós, aqui da Mapomega, e poder apresentar para vocês o nosso novo produto, que levou muitos meses de desenvolvimento, e a gente espera que possa trazer valor nas suas empresas. Enfim. Maravilha. Vou trazer aqui para a nossa conversa também, senhor Duchemin, o Emanuel Rios, que é o presidente da Associação de Engenheiros de Pindamonhangaba aqui, que está aqui, apoiador institucional do nosso evento aqui, está trazendo ele bater um papo com a gente aqui antes de você começar aqui com a sua apresentação. Boa noite, Emanuel, tudo jóia? Boa noite, Kleber. Boa noite, Duchemin. Tudo bem com vocês? Tudo bom? Tudo ótimo. Tudo Boa noite bom. a todos. Bem, a gente faz bastante evento, né, com apoio institucional do CREA São Paulo, e eu nunca tive a honra de participar junto com vocês, assim, né, ao vivo. Com certeza. Tem que fazer mais vezes, né? Tem que participar mais com a gente aqui também, mais vezes aqui, né? Aproveitar a oportunidade, agradecer, né, em nome do engenheiro Vinícius, ao CREA São Paulo, agradecer ao Renato Arcanjo, em nome da Mútua, agradecer também aos engenheiros aí, o Kleber e o Alexandre Serpa, da Difusão, e o Duchemin, o engenheiro Duchemin. Só tem engenheiro hoje, hein? Hoje tá seleto, hein? Hoje o time está seleto aqui, só tem engenheiro para falar aqui hoje. É isso aí. Maravilha. Então tá bom.
Vamos fazer o seguinte, então, do Xamã, vamos deixar aqui mais alguma consideração, Emanuel, ou podemos seguir aqui com Não, tranquilo, podemos seguir, eu estou aqui. Depois você volta aqui com a gente no final também para a gente fazer os agradecimentos, hein? Com certeza, estarei em toda a apresentação junto com o Xamã. Com certeza. Isso é importante, né? Qualquer necessidade que você tiver de entrar aqui na apresentação também, fique à vontade. E para ambos, se vocês tiverem alguma dificuldade, que vocês precisem da nossa ajuda, é só chamar que eu retorno aqui. Nesse momento eu vou projetar a apresentação na Mapomega aqui. Vou sair e vou deixar aqui o nosso público com você, senhor Xamã. Qualquer problema, é só entrar em contato. E ao final a gente retorna para trazer as perguntas do nosso público aqui para você responder também. Legal? Perfeito. Excelente. Combinado assim? Então, ótimo, então. Até breve. Até. Bem, boa noite a todos novamente. E eu vou explicar rapidamente como vai transcorrer essa apresentação. Mais um bate-papo do que uma apresentação formal. Junto comigo, o Emanuel, que vocês acabam de conhecer. Por favor, Emanuel, se eu travar, é só entrar, sem formalidades. Está nos acompanhando também lá do Texas o outro fundador da Mapomega, que é o nosso comercial internacional, o Ivan. E o objetivo hoje é nós dividirmos a apresentação em 3 partes. A primeira parte, nós vamos contextualizar a Safety Cross. Então, como nós, engenheiros, o Emanuel, eu, o Ivan, como nós chegamos a esse produto da Safety Cross, que muitos conhecem já, quem não conhece vai conhecer, vai saber tudo de Safety Cross. E então nós vamos contextualizar como o nosso percurso profissional nos levou até a Safety Cross, e a segunda parte é sobre a apresentação do software em si. É uma parte curta, porque o software é simples, apesar de muito eficiente, ele foi construído para ser simples, rápido, rasteiro, exatamente como é uma Safety Cross. E, finalmente, na terceira parte, nós temos perguntas abertas, quem quiser tirar dúvida, a oportunidade. Então, esse é o roteiro da apresentação. Bom, começando por mim, eu sou engenheiro, Instituto Militar de Engenharia, turma 95, então já tenho 25 anos de formado. Trabalhei nas áreas de defesa, automobilismo, siderurgia, mineração. Trabalhei no Brasil, trabalhei na França, trabalhei nos Estados Unidos. E todo o meu percurso profissional foi baseado em cima de qualidade e melhoria contínua. Finalmente, há uns 10 anos atrás, numa empresa que eu trabalhava aqui na América do Sul, comecei a trabalhar com o Emanuel, e nós desenvolvíamos, na verdade, soluções, a gente gerenciava a parte de segurança, saúde e meio ambiente de uma multinacional americana. Então, esse foi o contexto onde a Safety Cross nasceu, pelo menos para mim. Agora, eu queria, Emanuel, se você pudesse se apresentar, a sua trajetória, seria excelente e daria para a gente ter uma ideia melhor. Oi, pessoal, boa noite a todos. Eu sou o Emanuel, novamente, sou engenheiro mecânico, engenheiro de segurança do trabalho, tenho pós-graduação em sanitária e ambiental. Tenho uma trajetória aí de uns 20 anos na área de saúde, segurança e meio ambiente. Trabalhei nessa empresa junto com o Dushman. O Dushman era o diretor, eu era o coordenador inicialmente em nível Brasil, depois eu fui para a América do Sul. Trabalhamos juntos em torno aí de uns 10, 12 anos, se não me engano. Precisaria levantar aqui os meus apontamentos. Bem, nessa necessidade em campo de fazer as coisas, tirar do papel e fazer as coisas de forma mais automatizada, que eu acho que começou a nascer a Safety Cross. Então, o que o Dushman vai apresentar para vocês aí é algo que a gente, no passado, já trabalhou bastante, já bateu bastante cabeça, e não tinha a tecnologia que nós temos hoje a nosso favor, né? Então, antigamente, você não tinha um smartphone para fazer um lançamento em campo. Então, antigamente, você pegava uma folha de papel
fazia um apontamento para ir chegar no computador, numa planilha de Excel e fazer o lançamento. Então, inicialmente, eu tô apoiando aí o Dushman, é meu amigo, é um engenheiro, e todas as boas ações, o pessoal que me conhece sabe que eu apoio. Você tem uma boa ação, conta comigo que eu vou ajudar. Para atrapalhar tem um monte, né, Dushman? Para ajudar são poucos, então conta comigo que eu estou aí. Ajudarei. Muito bem. Então, a pergunta-chave, o que é uma safety cross? Uma safety cross é uma ferramenta de comunicação, antes de mais nada. E quando a gente pensa em saúde e segurança e meio ambiente, a primeira coisa que nos vem à cabeça é conscientização e treinamento. Então, basicamente, esse é o nosso dia a dia, nós profissionais de segurança e saúde, conscientização e treinamento, muita conversa, muito treinamento, e o objetivo disso tudo é conscientizar sobre os riscos presentes no local de trabalho. Então, eu tenho uma anedota aqui. Uma vez eu estava andando pelo calçadão e tinha um pessoal da manutenção da Light trocando uma lâmpada, e embaixo tinha uma senhora tomando um sorvete. E ela não tinha percebido que havia um risco. Então, são essas coisas que, no ambiente de trabalho, os riscos são inúmeros, e são riscos que nós não temos consciência. A primeira vez que eu andei numa siderúrgica, eu não tinha nenhuma consciência dos riscos que estavam presentes, e foram os técnicos de segurança que me alertavam. Aqui tem um risco, aqui tem um risco. Então, tudo se resume a conscientização e bastante treinamento. E para você aumentar a conscientização, você precisa se comunicar. Então, a Safety Cross é uma ferramenta de comunicação. É uma ferramenta de comunicação extremamente eficiente. A Mapomega, ela... A Mapomega é uma empresa de tecnologia. E o seu propósito é transformar dados em informação. Então, a coisa começa a convergir. Os dados, basicamente, eles são gerados todos os dias, a todo momento, a qualquer hora. Basta uma atividade que transforma um material qualquer e agrega valor para que um dado seja gerado. Só que a maioria dos dados, eles não são colhidos, não são coletados e não se transformam em informação. Então, esse é a revolução dessa era que nós estamos vivendo. Nós temos a capacidade, através de softwares, através de dispositivos, de capturar esses dados no momento exato em que eles são produzidos e transformar esses dados em informação. E nós precisamos dessa informação para gerenciar os nossos negócios. Nós precisamos dessa informação para dirigir os nossos recursos da maneira mais eficiente possível. Então, essa revolução que nós estamos vivendo, a capacidade de colher informação no terreno, no exato momento que o dado é produzido, e transformar esse dado em informação. A Mapomega, ela surgiu para fornecer soluções nesse sentido. E nosso core business começou com logística contínua. Nós fizemos alguns trabalhos na França, nos Estados Unidos, aqui no Brasil, e rapidamente nós percebemos que o pulo do gato seria criar padrões. E a ideia de criar um padrão é que um padrão em si é uma medida de eficiência. Eu explico isso, eu vou explicar para vocês daqui a 2 minutos. Então, o que nós temos aqui dentro de uma empresa são são riscos potenciais que tiram valor da empresa, como acidente, perda de produtividade, desperdício. Se nós pudermos ter mecanismos para evitar que essa perda de valor ocorra, isto é, mecanismo de tal maneira que a gente capture informação e que capture os dados, esses dados se transformem em informação e a gente possa agir antes que ocorra o acidente ou a perda de produtividade ou desperdício,
tudo isso vai se transformar em valor. Ou pelo menos a gente vai deixar de perder valor na empresa, ok? Bom, então, o mecanismo que nós imaginamos na Papo Omega, ele mais ou menos, dentro de uma empresa, ele funcionaria da seguinte forma. Você implementa nos locais de coleta de dados, você captura esses dados enquanto eles estão acontecendo, você consolida e transforma em informação. Ok? Bom, Emanuel, alguma coisa para adicionar aqui? Não, tranquilo, Dushman. Acho que é isso aí mesmo. E esses pontos, hoje em dia, eles são móveis, né? As pessoas que estarão andando no empreendimento, na empresa, e farão essas coletas, não é isso? Exatamente. Exatamente. Então, hoje em dia, por que isso é possível hoje em dia e não era possível 5, 10 anos atrás? Porque nós temos tecnologia disponível para isso. Então, há 10 anos atrás, nós tínhamos, o que nós tínhamos e parece complicado, mas não é, nós tínhamos esse sistema aqui à esquerda. Isto é o modelo anterior, um modelo de cima para baixo, onde você tinha uma empresa que vinha, que vendia um software caríssimo, que era implementado a partir da diretoria, que precisava de um orçamento, de um CAPEX, que precisava de uma empresa de consultoria, que precisava de treinamentos, que precisava de material de apoio, enfim, daqui a 6 meses depois de contratar a empresa, você ainda tinha que customizar as interfaces e desdobrar isso em campo, aí começar a coletar informação e depois ainda coletar os dados, transformar esses dados em informação. E esses sistemas eram tão caros que precisavam de vários anos para serem amortecidos. Então, se a tecnologia evoluísse nesse meio tempo, você continuava com o sistema velho. Bom, isso era antes. Hoje, como funciona? Hoje, nós temos uma tecnologia descentralizada. A tecnologia em si está na nuvem. Nós não podemos enxergar ela porque é infraestrutura. Então, a infraestrutura de servidores, infraestrutura de bancos de dados, infraestrutura de redes de telefonia móveis, infraestrutura de comunicações, como o 5G, por exemplo, que agora está vindo por satélite, e em breve vai inundar o planeta todo com uma camada de dados, né, que vem e volta pelo satélite. Então, isso possibilitou que, já que a gente não precisa comprar, já que as empresas não precisam comprar um sistema específico para a sua empresa, isso possibilitou que os padrões começassem a surgir. E esses padrões são, na verdade, a maneira como eu aumento a minha eficiência de comunicação. Então um exemplo vamos supor, um exemplo, vamos supor que eu queira, eu estou me empipinando aqui, eu queria, na verdade, voltar esse exemplo depois, não agora. Na verdade, eu estou me adiantando. Então, vamos prosseguir. Fica tranquilo, Dushman. Só para te ajudar aí, estou transmitindo ao vivo no Instagram também, tá? Estou falando para o pessoal caminhar para o YouTube da difusão. Só para eu ficar mais para você ficar mais à vontade, fica tranquilo. Eu quero voltar a esse assunto dos padrões, mas no final, porque, na verdade, o padrão é a cereja do bolo. Né? Então, tenho em mente que hoje nós temos a tecnologia para coletar as informações individualmente em campo, para transmitir essa tecnologia para uma infraestrutura que fica na nuvem. Essa infraestrutura na nuvem é capaz de processar em tempo real e nos devolver esse processamento sob forma de uma informação. Hoje, o que nós temos, antigamente o que nós tínhamos é que alguém tinha que anotar ou entrar no sistema
e o sistema interno da companhia, e depois de capturar essa informação, você tinha uma longa sequência de interpretação e análise, muitas vezes manual, até finalmente a gente gerar uma informação dias ou semanas depois que pudesse ser utilizado. Então, o que nós tínhamos até agora é uma informação que demorava a chegar. E hoje, com a tecnologia, nós temos uma informação instantânea. E isso a gente vê isso nas nossas redes sociais, a gente vê isso nos APIs de comunicação que a gente vê isso no dia a dia. E a gente vê isso chegando muito rapidamente também nas empresas, né, em todos os processos da empresa. Então, tudo isso eu estou tentando contextualizar para dizer, olha, nós já estamos no século XXI, já temos a tecnologia, e, ao mesmo tempo, nós temos uma ferramenta que se chama Safety Cross, que iniciou lá nos anos 80, que é extremamente simples, extremamente eficiente, que é basicamente papel e lápis, e que pode ser... sobre a qual nós podemos incorporar essa tecnologia e tornar ainda mais eficiente para o nosso propósito de comunicação dentro da empresa. Então, é basicamente onde eu quero chegar. Bom, as aplicações da coleta de dados local. Projetos temporários, projetos remotos que estão em locais inacessíveis, projetos offshores, dentro de áreas extremamente perigosas, que são fixas, como em siderurgia. E aí o dispositivo lhe permite coletar, né, fazer uma amostragem no local, consolidar e distribuir para toda a companhia. As aplicações são desde a mineração e siderurgia, energias renováveis, energias fósseis, e tudo que você puder imaginar, você tem a possibilidade de coletar uma informação, um dado, e transformar numa informação imediatamente. No caso da segurança, e é onde nós queremos entrar, porque o objeto da Safety Cross é a segurança, nós temos, os dados que nós temos somente dos Estados Unidos é que o custo de acidentes ele se eleva a 171 bilhões de dólares por ano. Isso são dados de 2018. E eles vêm de todas as formas, desde consulta médica até indenizações por morte e também primeiros socorros e assistência médica e tudo mais. Então, é um custo expressivo e que se você for analisar, e essa é a grande sacada, se você for analisar em todos os bancos de dados de acidentes, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos, estão disponíveis, se você for analisar, você vai perceber que a maioria desses acidentes poderiam ter sido evitados. São acidentes que são recorrentes e sempre os mesmos, sempre muito parecidos. E para ilustrar isso, eu tenho uma outra anedota, que essa foi enquanto nós trabalhávamos na siderurgia. A empresa ela teve um quase acidente na Inglaterra. Um sujeito passava debaixo de uma escada e caiu uma ferramenta a 50 centímetros dele. Alguns meses depois, aqui no Brasil, foi um CPT. O sujeito passava debaixo de um andaime, de uma ponte rolante, e caiu um martelo, ele quebrou o braço. E alguns meses depois, tudo isso no mesmo ano, nós tivemos uma fatalidade na África do Sul, onde o sujeito passou debaixo de uma ponte rolante e caiu uma ferramenta na cabeça dele e morreu. Qual a diferença entre os 3 acidentes? Nenhuma. É uma questão de sorte, de 1 segundo. Né? Então, o que existe? Não existe o quase acidente, não existe o pronto-socorro leve, não. Todo acidente é um acidente com potencial. E, nesse caso, pode ser um quase-acidente, um acidente leve, se o potencial dele é de fatalidade, ele tem que ser tratado como tal.
Então, quando você olha a lista de todos esses acidentes, você vê que muitos deles têm potencial de fatalidade, eles são sempre recorrentes, sempre nos mesmos lugares. O que falta, então? Falta o funcionário, o trabalhador, ou a pessoa acidentada, saber dos riscos onde ela está se metendo. E, para isso, ela precisa de ferramentas. No entanto, se você olhar a recomendação da OSHA, e são 7 recomendações, basicamente, se você traduzir essas recomendações, tudo se resume em conscientização e treinamento. As 7. E por que isso? Porque é impossível pensar em segurança e saúde, e até mesmo meio ambiente, sem pensar em conscientização e treinamento. Então, tudo converge para isso. Só que no caso da OSHA, é uma conscientização em todos os níveis, desde o presidente, desde o conselho de administração da empresa, até o operacional que executa a atividade. E se você conseguir realmente essa cultura de conscientização e treinamento, no final o que você vai ter é um ambiente livre de riscos. Todos os riscos vão ser mitigados. Então, um grande exemplo disso é a nossa casa. A nossa casa, ninguém coloca o dedo dentro da tomada, porque a gente sabe que vai tomar um choque. Mas o bebezinho não sabe. Então, a gente coloca uma proteção ali na tomada para o bebezinho não colocar o dedinho na tomada. Bom, uma vez que ele crescer, ele vai saber, e ele não precisa colocar o dedo na tomada, porque alguém vai falar para ele, olha, você vai levar choque, ele vai entender e não vai colocar o dedo na tomada. Então, isso funciona no ambiente de trabalho também. Se nós conseguirmos criar ferramentas de tal maneira que o funcionário, o fornecedor, o cliente, o acionista, quem quer que seja, que entre no nosso espaço de trabalho, nosso ambiente de trabalho, esteja consciente dos riscos, já é um grande passo para um ambiente mais seguro. Então, o que nós temos é uma ferramenta eficiente, consolidada, que pertence à qualidade, melhoria contínua e à segurança, saúde e meio ambiente, que foi criada lá nos anos 80 exatamente para comunicar os riscos do ambiente específico de trabalho, e nós temos todo o século XXI que nos trouxe toda essa tecnologia tão assim extraordinária que o próximo passo é juntar as duas coisas e trazer o melhor dos dois mundos para o nosso ambiente de trabalho. Então, em cima dessa sequência de raciocínio, surge a Safety Cross. Nós tínhamos os programadores, a tecnologia, o conhecimento, e nós acreditamos que vale a pena automatizar a Safety Cross. O resultado é o que eu vou apresentar para vocês hoje. No entanto, a Safety Cross ela é muito mais do que isso. Ela é, antes de mais nada, um padrão de comunicação. Então, voltando aqui, a Safety Cross é uma ferramenta de comunicação para expor os riscos de segurança, saúde e meio ambiente presentes numa atividade específica. Mas, além disso, é um padrão de comunicação de riscos que aumenta o impacto e eficiência da comunicação. E, para isso, agora sim é que eu quero falar de padrões. Então, imagine por um instante, e isso é um grande problema das empresas. As empresas elas têm que comunicar, elas têm que se comunicar seus acidentes, de modo que elas criem uma consciência de risco e um suporte ao treinamento. Mas, ao mesmo tempo, a empresa ela não pode comunicar demais. Então, ela não pode comunicar de menos, ela não pode comunicar demais para não se expor a outros riscos. E eu vou dar um exemplo muito específico, é claro que é um exemplo fictício, mas que traduz o que eu estou dizendo aqui. Eu sou engenheiro metalúrgico, trabalhei em defesa durante muito tempo, e nós, engenheiros militares, nós trabalhamos com materiais muito específicos, muito peculiares em indústria de armamento. Então, imagine que você
trabalhe numa empresa metalúrgica, você é engenheiro de segurança, e alguém do laboratório de metalurgia sofre uma queimadura de 2º grau. E você emite um comunicado dizendo, olha, o colaborador tal dia, tal hora, sofreu queimadura de 2º grau no laboratório de metalurgia, enquanto fazia um tratamento térmico sobre um novo aço, uma Maragem 300. Pronto, você definiu tudo. Cristalino, perfeito. Só que só o fato de você citar o Maragem 300, isso vai fazer com que todas as agências de espionagem do mundo peguem o primeiro avião e desembarque para visitar o seu laboratório de metalurgia. Pelo simples fato que o Maragem 300 ele só tem 2 aplicações, que são corpo de bomba atômica, o motor de míssil. Então, na verdade, esse é um aço super controlado, que todo mundo sabe quem faz, tem que ter autorização e tudo isso. Então, o que eu estou dizendo é apenas ilustrando, dando um exemplo. Às vezes, você vai fazer uma comunicação, e se essa comunicação não é filtrada, você acaba dizendo um negócio que não tem nada a ver com um acidente, mas que pode te prejudicar. E isso vale para tudo. Então, é normal que as empresas elas querem centralizar a informação. É normal que as empresas queiram colocar filtros antes de comunicar os seus eventos. Só que, no caso da segurança, saúde e meio ambiente, essa centralização, esse filtro diminui a eficiência de comunicação. Então, esses 2, 3 dias que eu vou perder analisando e fazendo a análise crítica do meu comunicado, são 2, 3 dias que eu, por conta disso, eu posso ter outro acidente, talvez não aqui, mas lá, porque a informação não chegou. E se demorar mais do que isso, também aumenta o potencial de risco. Então, na verdade, as empresas elas estão entre a cruz e a espada. Eu preciso comunicar, mas, ao mesmo tempo, eu tenho que comunicar exatamente o certo. Não mais, não menos. E isso é perfeitamente compreensível. E a maneira como as empresas têm de tratar isso é de controlar através de sistemas centralizados. E é onde entra o padrão. O padrão é exatamente isso que as empresas procuram. O padrão ele é aberto, ele é auditável. O padrão ele significa que você não vai fazer menos, nem vai fazer mais. Você vai fazer o padrão, e exclusivamente o padrão. Isso te dá garantia, se você adotar o padrão, te dá garantia que você tem uma máxima eficiência na comunicação, porque você não precisa, se a comunicação está dentro do padrão, você não precisa esperar 2, 3 dias, 1 semana para comunicar. Você só aperta um botão e você libera a informação. Então, o padrão, que seja em termos de comunicação, o que seja em termos de qualquer coisa, padrão significa eficiência, ok? E um grande exemplo disso é a nossa tomada elétrica. Então, imagine uma empresa, uma siderúrgica no caso, onde cada departamento teria uma tomada diferente. Seria um pandemônio. É difícil imaginar que, por exemplo, você precisa de um tipo de tomada na tua casa, em outro tipo de tomada no aeroporto e outro na casa da tua sogra. Então, se isso acontecesse, você teria que andar na rua com um carrinho de mão cheio de adaptadores. Obviamente, nós não fazemos isso. Nós adotamos um padrão. Padrão é eficiência. E a Safety Cross ela é mais do que uma ferramenta de comunicação. Ela é um padrão de comunicação. Um padrão de comunicação de riscos. E se nós conseguirmos o alcance dela através de uma aplicação web, aí nós teríamos realmente o melhor dos mundos. O melhor dos mundos seria nós podemos compartilhar os riscos de segurança do ambiente de trabalho em tempo real, como, por exemplo, num lobby para os visitantes que estão chegando,
ou na entrada do refeitório, ou dentro de um lobby de espera, enfim, dentro de um ambiente de trabalho onde o risco é maior. Ou até mesmo usar uma safety cross para treinamentos e também para indução de novos colaboradores no local. Ok? Então, isso eu espero que a gente tenha, que eu consegui mostrar realmente qual que é a vantagem de ter uma safety cross automatizada, né? E a minha ideia agora é apresentar para vocês a safety cross. Mas antes de mais nada, eu quero fazer a seguinte ressalva. Nós estamos no lançamento. Houve bastante trabalho, só que um aplicativo realmente requer um trabalho intenso em várias modalidades que a gente tenta cercar, e na hora de apertar o botão sempre tem alguma coisa que dá errado. Então, por isso que a gente começa pequeno, com o mínimo de funcionalidade. Diz que tudo funciona, está ótimo. Só que o nosso sonho é partir para Marte. E é fazer realmente um aplicativo que seja útil, que seja rápido e, principalmente, que diminui os acidentes, que aumente a segurança no ambiente de trabalho. Então, a coisa não começa pronta. Ela vai sendo desenvolvida. Nós estamos no primeiro estágio hoje. O que vocês vão ver ainda vai ser aprimorada para a gente chegar lá. Né? Então, nós temos aqui uma lista de coisas que já estão sendo testadas e que eu espero que vocês gostem. Ok? Emanuel, alguma complementação? Dushman, acho que você foi bem assertivo aí. Eu marquei aqui alguns tópicos, né? A questão do lançamento, a pessoa está andando em campo, incidente, você comentou, alguma oportunidade de melhoria também, que muitas vezes aquilo não ocorreu, mas você pega um derrame de óleo, por exemplo, em algum local, que pode ser e deve ser removido, numa oficina mecânica, por exemplo, algo escorregadio que está fora do padrão, um pouco de graxa que caiu. A questão do acidente pessoal você contextualizou bastante. E eu estou vendo aqui que as empresas que adotarem essa ferramenta terão um ganho significativo, né? Porque você deixa de gastar dinheiro correndo atrás, né? Você está um passo à frente. Então, é melhor você solucionar um potencial do que você tratar um acidente ou um incidente ocorrido, né? Dependendo da norma aí, você tem que contextualizar dessa forma. Mas, parabéns, vamos lá. Muito bem. Então, vamos ver. Vocês estão vendo a minha tela? Não. Não, estamos sim. Você está arrastando uma outra tela agora aí. Estou aprendendo a usar o sistema. Ótimo. Muito bem. Então, quem entrar... O que acontece é que eu queria já lançar o link da Safety Cross para vocês. E a Safety Cross, o link da Safety Cross é safetycross.app. E eu nem escrevi, né? Foi falha minha. safetycross.app. Por que app? Por conta de duas coisas. Por que app e não .com, .net? Bom, .app é o único domínio na internet que você precisa de um cadeadozinho de segurança. Significa que todas as comunicações são criptografadas. É o único domínio que, se você não tiver um cadeadozinho, ele não abre. Você coloca lá safetycross.app, se você não tiver uma ligação segura, ele não vai abrir. O Chrome do Google não vai deixar abrir, o Safari, o Opera, o Edge não vai abrir, porque, por definição, para abrir tem que ter um cadeado de segurança. Okay? Por que isso é importante? Porque, para você ter um cadeado de segurança, você tem que se identificar. Então, o hacker, obviamente, ele não
quer se identificar e não tem cadeado de segurança. Então, são sites abertos. Até você reparar que não tem cadeado de segurança, você já caiu numa armadilha. Então, o ponto .app, para abrir, ele precisa de um cadeado de segurança. E é o único domínio da internet que precisa desse cadeado para abrir. A outra vantagem do app é que o Google promoveu essa extensão pelo simples fato que, a partir de agora em diante, as lojas de aplicativo elas vão começar a cair em desuso. E, na verdade, isso é um processo que já caiu uns 3 ou 4 anos atrás. Então, em 2007, voltando aí no primórdio de tudo, em 2007 a Apple lança o seu iPhone, revolução mundial, uma nova plataforma que surge de comércio. E para usar esse smartphone, você precisa de aplicativos que são baixados na loja da Apple, que é proprietária, basicamente, desses aplicativos. Se você comprar alguma coisa pelo aplicativo da Apple, você tem que pagar para a Apple 30% sobre o valor da venda, que é exorbitante, mas essa é a regra da Apple. E, além disso, se você é desenvolvedor e quiser colocar o seu aplicativo na loja da Apple, você precisa de uma autorização manual de um ser humano que vai fazer a inspeção e vai validar o seu software. Isso pode durar de 48 horas a 5 dias. Então, imagina que você quer trocar a cor de fundo do teu AP, você vai levar 5 dias para fazer essa troca. Então, isso não faz sentido nos dias de hoje, que tudo é muito rápido pela nuvem. Então, com isso, surgiu uma tecnologia que se chama PWA. A tecnologia PWA ela permite que você utilize o teu navegador como um aplicativo nativo. Você simplesmente pede para ele instalar na tela e você tem um íconezinho ali que você clica e ele abre como se fosse um AP nativo. Você não precisa mais passar pela loja e você não precisa desenvolver um aplicativo para a loja da Apple, um aplicativo para a loja do Google, enfim, 3 times de desenvolvedores para fazer exatamente a mesma coisa, só que para publicar em 2 plataformas diferentes, né, mais a web. Então, agora você só desenvolve para a web e você tem uma máscara de aplicativo que funciona como se fosse um aplicativo nativo no seu celular. Então, essa tecnologia é uma tecnologia nova que vem com a extensão .app. E, por isso, o Google quer promover essa extensão. Então, a gente pensou muito, falou, bom, vamos fazer safetycross.app. Então, depois dessa historinha toda, vocês entendem que não é só um domínio, tem todo um raciocínio por trás e uma tomada de decisão estratégica. A ideia é deixar o .com para o lado e partir para o .app, ok? Então, novamente, tentando caminhar à vanguarda. Bom, dito isso, a safetycross é safetycross.app, no entanto, ela só vai ficar operacional daqui a 48 horas. Então, isso tem a ver lá com fazer o setup da nuvem, né? Eu posso explicar depois por escrito, mas enfim. E o que eu vou mostrar para vocês é uma versão que somente o time de desenvolvimento da Mapomega tem acesso. Então, não me... Bom, pronto, entrei na Safety Cross. Vocês estão vendo? Está todo mundo vendo? E eu quero explicar para vocês, finalmente, a Safety Cross. O que nós estamos vendo aqui? Nós estamos vendo uma Safety Cross que foi implementada para uma organização que se chama C-Log. Então, a Safety Cross é um instrumento que ele identifica o local. E ele identifica o local dentro de uma organização. Nesse caso, a organização se chama C-Log. E o local é basicamente aqui onde eu identifico a Safety Cross pelo nome. No caso aqui é CTIArt, e fica em Hamburgo. A legenda da Safety Cross
ela me mostra 6 eventos. Fatalidade, com perda de tempo, sem perda de tempo, pronto-socorro, danos ao ambiente, danos materiais. O que nós queremos é o 0 acidente, que é o verde cheio. E aí você me pergunta, do Xamã, aqui tem 2 tipos de verde. Tem um verde cheio e um verde listrado. Por quê? Pelo simples fato que o verde listrado significa que ninguém confirmou que teve 0 acidente naquele dia. E isso é muito importante, porque eu quero a informação, e é importante para mim como gerente, como coordenador, como engenheiro de segurança, eu quero a informação do acidente. Se houver um incidente, eu quero saber, mas ao mesmo tempo, eu quero ter a certeza que não houve nenhum acidente. E eu quero que alguém me diga, não houve nenhum acidente. Isso é uma informação. E a maneira de mostrar isso na Safety Cross é você lançar um verde sólido. Então, vamos dizer aqui, no dia 6, no dia 6 de novembro, eu quero confirmar que eu não tenho nenhum acidente. Então, eu venho aqui, isso aqui eu faço pelo celular, né? Aqui eu estou mostrando na tela, mas o celular funciona até melhor. No dia 6 foi um domingo, eu envio e, como de mágica, aqui aparece o meu 6. Pronto, está identificado. Então, agora eu posso comunicar essa Safety Cross, eu posso compartilhar ela com todos os meios de compartilhamento que eu tenho no celular, seja por mídias sociais, seja por WhatsApp, seja por e-mail. Então, basicamente, ele me pega esse link, transforma num QR Code, ou então eu pego o link, eu envio e a Safety Cross vai abrir do mesmo jeito. Bom, então, aqui o que eu vejo é um calendário de 30 dias, que sob forma de uma Safety Cross, que é um padrão visual para comunicar acidente, e que tem que ser preenchido dia a dia pelo responsável. No entanto, e somente o responsável pode lançar ou não um acidente. No entanto, se eu tiver algum evento, qualquer um pode lançar um evento. Então, no caso, se eu lançar, por exemplo, no dia 7, um acidente pessoal, eu vou identificar data e horário, né, bem sucintamente. Então, vamos lançar aqui no dia 9, um acidente pessoal, né, um SPT no dia 9. E tentar... E tentar ilustrar o meu SPT com um acidente. E para isso nós vamos escolher uma imagem que tem a ver com o porto. Essa imagem pode ser uma imagem de celular. No celular basta você tirar uma foto, né, e você manda, ele já captura a foto do celular e você envia diretamente. E você envia. E aqui que entra o padrão. O padrão me impede de enviar qualquer coisa, de publicar aqui na linha do tempo. Ok? O administrador vai receber esse alerta aqui, 15 segundos atrás, Stefani enviou, e eu vou poder classificar, inclusive mudar esse alerta se eu quiser. Então aqui foi SPT no dia, não foi no dia 9, foi no dia 10. Eu sou administrador, só eu posso fazer isso. E aqui eu vou classificar como um acidente pessoal, então eu vou classificar como queda em desnível. É muito simples, eu não tenho muitos frufrus aqui. A gente pode pensar em outra coisa, desenvolver esse padrão juntos lá na frente, com as sugestões de vocês, e a gente pode incrementar com mais detalhes, mas o lançamento ele é muito simples, sem frufru. Eu escolho aqui o CPT, eu classifico,
e no dia 9 me aparece aqui o meu CPT. Ele já está aqui listado. Em cima disso, eu já posso compartilhar, eu posso adicionar mais fotos, e no futuro, nessa versão, na próxima versão, que nós estamos em teste com ela, que já é uma versão mais profissional, a gente vai poder localizar exatamente no mapa o acidente e coletar todas essas informações e gerar análises sobre o mapa. Então, tudo isso aí, vocês têm que se lembrar do foguetinho saindo, mas tudo isso aqui está na pauta, e o que a gente quer é realmente começar a usar, começar a compartilhar, ganhar esse momento, e simplificar mais ainda a ferramenta e deixar ela mais redonda. E aí, vamos supor, poxa, eu quero divulgar isso. Então, além de compartilhar, eu tenho uma função aqui que é uma função projetor, que é a função que eu posso projetar, por exemplo, num display na entrada do corredor do refeitório ou dentro do saguão de visitante, e onde eu quiser. Esse modo projetor é exatamente para aumentar mais ainda, para aumentar o alcance da comunicação da Safety Cross. Tudo muito simples, sem rodeios e sempre muito objetivo para a comunicação. Aí a gente pode entrar também em algumas funcionalidades. Por exemplo, eu tenho muitas empresas aqui dentro da minha biblioteca de empresas, são organizações. Então, se eu quiser, por exemplo, a organização, vamos ver aqui a Black Forest, que é um resort de esqui, e eles têm uma Safety Cross de avalanches. Então, aqui nesse mês que passou, nesse mês agora de novembro, eles não têm absolutamente nada, mas se a gente for em outubro eles já tiveram alguns acidentes. Tudo isso, gente, é fictício. Não tem nada de real aqui. Isso aqui é para exemplificar para vocês as possibilidades. Outra coisa, por exemplo, você tem filtros aqui. Então, se você quiser filtrar, por exemplo, tirar fatalidades, CPTs, SPTs, vamos ver se tem perda de consciência, não tem. Então, aqui, tudo isso são máscaras que nós estamos desenvolvendo. Essa aí já está pronta, uma máscara com os incidentes da OSHA, mas nós podemos desenvolver outras específicas para as diferentes áreas que tem, por exemplo, mineração tem específico. Então, aqui eu faço um reset e eu volto à minha máscara original. Se eu quiser, eu posso criar uma organização. Criar uma organização é muito fácil. E em cima dessa organização criar uma Safety Cross, Então você, na verdade, a primeira Safety Cross ela já é automática. Então eu tenho aqui a Compass Aviação, Airways. Vamos colocar Airways, Compass Airways. Então isso aí, imagine a sua empresa sendo criada aqui, em 2 cliques, e basicamente ela deve vir em algum momento. Se travar, você sabe que é o lançamento. Então, mas enfim, ela deve vir aqui num clique. Se não vier, vamos voltar ao início. E está aqui a Compass Aviation, com sua primeira Safety Cross aqui, já pronta para lançar os eventos. Ela está toda em branco aqui, vocês podem ver, mas eu posso lançar no dia 30, que é dia de hoje, um não evento, vamos dizer que não teve nada enviado. E pronto, nós temos um não evento aqui e assim segue. Então é muito simples. Em 1 minuto, vocês têm a sua Safety Cross operacional e já enviando e compartilhando informações, coletando, registrando. E
já uma ferramenta completamente gratuita, né, pelo menos essa versão simples, completamente gratuita. Bom, como vai ser daqui para frente o futuro? O futuro, nós queremos difundir esse padrão. Então, não há nenhum custo para se registrar, criar sua organização e criar sua primeira Safety Cross. No entanto, nós somos a Mapa Omega, que é uma empresa comercial, a gente precisa pagar os desenvolvedores. Então, o que nós temos na pauta é uma Safety Cross profissional, que é uma Safety Cross de consolidação. Você pode abrir Safety Cross na manutenção, na logística, você pode abrir lá naquela oficina remota, perto do cliente. Você pode abrir uma Safety Cross onde você quiser. No entanto, se você quiser consolidar a sua Safety Cross, então você vai precisar de uma Safety Cross de consolidação. Essa Safety Cross de consolidação ela é paga. E o motivo é que se você tivesse que fazer isso na mão, você contrataria alguém para fazer ou você utilizaria um recurso que você já tem. E obviamente, você tendo uma Safety Cross consolidada é infinitamente mais barato do que usar um recurso caro para fazer essa consolidação. Então, essa é a nossa proposta de negócio. Usem a Safety Cross. Nós vamos sempre colocar a melhor tecnologia, nós vamos incrementar com tudo que tiver de melhor, não vamos cobrar nada. Mas se vocês quiserem uma informação gerencial, nós temos a Safety Cross profissional. Ok? E essa vocês podem entrar em contato com a gente, ela já está à venda e a gente vai implementar para vocês. Ok? Perguntas? Nenhuma? Não, tem pergunta sim. Eu estava transmitindo aqui no Instagram. Opa! E no YouTube. Temos pergunta sim, gente. Eu só estou terminando de compilar aqui. Só um segundinho. Temos sim, ó, 5 perguntas. Opa! Para vocês aí. A gente já vai começar a projetar aqui, tá? Uhum. Pergunta: podemos ter uma interatividade para uma integração de visitantes com treinamento e suas respostas no sistema touch, de modo que se ele passar, ele entra na empresa? Pode. Isso aí seria um módulo diferente, né, da Safety Cross, mas isso não é o que eu estou imaginando aqui. Isso eu até vou anotar. Isso é uma ideia boa. O que eu estou imaginando aqui é você ter uma Safety Cross para suporte e, a partir dali, você ter um questionário para evidenciar os riscos. Por exemplo, eu estou aqui divagando, desculpa, é tipo um brainstorm. Mas vamos supor que eu quero saber qual foi o último acidente e que tipo de acidente foi. Isso é uma questão relevante. Toda hora me perguntavam isso e eu precisava de todo mundo correndo atrás da informação, porque depois de uma semana se esquece. E você sempre tem que ter a informação atualizada. Então, sim, você pode utilizar a Safety Cross para responder essas perguntas. Quando foi o último acidente? Que tipo? Foi grave? Onde foi? E tudo mais. Sim, isso é possível. É possível fazer, inclusive, o que nós queremos fazer. E se você colocar um questionário por touch, ótimo. Perfeito. É um grau a mais de comunicação. Eu acho que é perfeitamente válido. Não seria um problema, não. Pergunta 2. Qualquer tipo de empresa ou empreendimento pode implementar um Safety Cross? Sim. Essa é a grande sacada. Se você for na internet e fizer um Google agora, você vai ver que tem milhões de aplicações, desde o hospital até a plataforma offshore, passando pela siderurgia, automotivo direto, em todos os lugares do mundo e todos os departamentos. E por que não a gente colocar algum dia em Marte, né? Por que não? Na Lua. Então, sim, em qualquer lugar
a Safety Cross é uma ferramenta de eficiência de comunicação de riscos. Sim. Terceira pergunta. Vamos aguardar um segundinho aí. O que significa CPT e SPT? Aí eu deixo para o Emanuel responder. O Luiz Carlos, boa pergunta. CPT e SPT é uma sigla que usa muito na indústria siderúrgica, que é uma classificação de acidente, um acidente com perda de tempo, que é o CPT, ou um acidente sem perda de tempo. Ou seja, no CPT, a pessoa foi acometida de algum evento e ela ficou afastada por um período de tempo das suas atividades normais. Esse é o CPT, com perda de tempo. Ela pode ficar aí 1, 2, 3, 4, alguns dias afastado. E o sem perda de tempo, aconteceu o evento, aconteceu o que ninguém deseja, que é um acidente, e não houve necessidade de afastar aquela pessoa para ter uma tratativa naquele ferimento que ela se acometeu. Então, CPT e SPT, com perda de tempo e sem perda de tempo. Obviamente, os acidentes que nós não queremos são as fatalidades, os com perda de tempo e os sem perda de tempo, porque são acidentes considerados graves, né? Fatalidade, obviamente, é a máxima severidade. Os acidentes que nós queremos registrar, muitos, são os quasi-acidentes. Esse nós queremos, porque um quasi-acidente é um quasi-acidente grave que aconteceu. Então, a gente diz no nosso meio que existe uma pirâmide, e essa base da pirâmide ela está mais ou menos com 10 mil quasi-acidentes, e no topo dela tem uma fatalidade. Então, você vai construindo uma pirâmide de eventos, e quando você menos espera, você tem um CPT com perda de tempo, uma fatalidade. Então, você tem que fazer de tudo para eliminar a construção desses eventos. Quarta pergunta. A versão simples permite que eu apresente para o meu gerente a funcionalidade da Safety Cross? Sim, ela é totalmente funcional, inclusive no celular. A gente vai lançar a interface do celular 100% celular nativo. Você vai apertar no ícone e se abre. Né? Você não vai precisar baixar da loja, você vai entrar pelo website e você já vai instalar no teu celular. Então, você pode, tudo que você viu aqui na tela, você pode apresentar no celular, no tablet e no computador, sem problema algum. Inclusive, dentro da empresa, fora da empresa ou até no outro lugar do mundo. Túlio, posso ter várias consolidadas? Sim. Você pode ter várias consolidadas, inclusive você pode consolidar consolidadas. Então, você pode consolidar, aí já é um outro produto, né, mas que eu adoraria mostrar todos os recursos, mas o que você pode fazer é ter várias simples. Por exemplo, eu quero todas de logística, aqui no Brasil, no Chile, no Peru. Todas de logística, eu consolido as de logística. Agora eu estou consolidando os da Europa. E agora eu consolido as duas consolidadas. Então a Safety Cross foi criada para isso. É um mecanismo de consolidação instantâneo. E você tem um controle total sobre essa estrutura de consolidação. Então, sim, você pode fazer isso. Eu tenho 2 funcionários consolidando os dados de SSMA. Esse realmente é 2 funcionários. Bom, eu consigo deixar esses profissionais para fazer outro serviço. A ideia é exatamente essa. A ideia é que esses profissionais, eles precisam estar na área, que é onde está o valor do trabalho deles. E a gente sabe disso, eles precisam estar fazendo auditoria, eles precisam verificar os riscos no terreno. Só que eles não conseguem porque tem um monte de papelada para fazer.
Então, essa consolidação, ela pode ser feita pela Safety Cross. E a Safety Cross, a ideia foi exatamente essa. Ela recolher esses dados que já estão sendo gerados lá embaixo, só que diretamente recolhidos através do supervisor, ou até mesmo de um funcionário, de um operacional, né, de um colaborador, com um treinamento específico, e ele entra a informação no final do turno e já está imediatamente consolidado para a empresa toda. Então, a ideia é essa, a ideia é deixar os funcionários que, nesse momento, estão fazendo os relatórios de SSMA trabalharem em campo, agregando valor à empresa. Podemos incluir métricas de processos associados? Sim. E o motivo é que a Safety Cross, ela é parte de algo maior chamado painel SQDC. O painel SQDC ele é um painel de segurança, logística, que é delivery, qualidade e custos. E é um painel que normalmente ele acompanha os processos de melhoria contínua. Então, quando você tem um projeto específico dentro de uma área da organização e que esse projeto ele tem, por exemplo, um início, meio e um fim, então um período bem definido de implantação, a primeira coisa que você faz é que você monta esse painel e você vai acompanhando o progresso dessas melhorias até a sua entrega. E um dos indicadores desse painel é o S, que é o Safety, e que, na verdade, é uma Safety Cross, só que feita à mão. Né? Então, a gente pode associar a Safety Cross a um monte de processos, de métricas de processos associados. Só para complementar, Dushman, pode e deve, né? Porque se você tem uma métrica de um processo associado, é porque você já tem um parâmetro, você já fez um levantamento. Você tem um nível de maturidade da empresa diferente. Pode e deve. Acho que se você tem essa métrica, tem que associar. Boa pergunta, Túlio. Podemos ter um console que associe custos? Nós não pensamos nisso nessa fase, mas por que não? Lembrando que a Safety Cross, quando eu era diretor da área de segurança, a gente tinha, né, Emanuel, a gente tinha construído a nossa Safety Cross, que era semi-automatizada. Na época, era um formulário Excel que você apertava um botão, ele enviava um e-mail através do Outlook, caía na minha caixa postal e eu pegava assim as 30 Safety Cross e fazia uma consulta, né, com uma query e me jogava para um Excel. E depois a gente automatizou, né, numa versão C#, e a corporação adotou. Então, foram 192 Safety Cross que faziam parte de um painel que era um dashboard da companhia. Então, quando você entrava na intranet, tinha a Safety Crossinha lá no canto, né? E eu, assim, tinha desenvolvido, todo orgulhoso da Safety Cross, e eu não tinha nada a ver com pastel, era gerente, diretor de segurança, gerente de melhoria contínua, não tinha nada a ver com aquilo, mas eu tinha a minha Safety Cross ali na intranet corporativa, no meio dos custos, das outras métricas. Então, sim, pode ser feito. Existe algum limite de usuários na Safety Cross avançada? Absolutamente não. É tudo feito, vocês têm que imaginar o Instagram, vocês têm que imaginar o Facebook, é exatamente a mesma tecnologia, o Twitter. Pode colocar quantas pessoas quiserem. Inclusive, os nossos servidores são servidores elásticos. Então, se um servidor na nuvem, ele é pago por segundo de processamento, né? Segundo de processamento. Então, tudo é uma questão de preço. Se você tiver 1 milhão de usuários, a tua potência de cálculo vai aumentar, você vai pagar em consequência. Né? Mas a velocidade é a mesma, tendo 2 usuários, 1 milhão. Então, isso não é problema nenhum, absolutamente. Se a empresa quiser usar a Safety Cross para prestar serviços a terceiros, existe licenciamento para isso?
Não pensamos nisso. É uma boa pergunta. É uma boa pergunta. Não pensamos nesse modelo de negócio, né? Mas vale a pena, eu até estou anotando aqui. É uma boa pergunta. É possível calcular o ROI do investimento na solução? Olha, o retorno sobre o investimento, primeiro que para você implementar a sua primeira safety cross, leva 1 minuto e você vai gastar apenas a sua conexão à internet. É 100% gratuito. Então, o teu custo de entrada é 0. Agora, você pode testar e colocar para várias oficinas, vários departamentos, né? Em algum momento, você vai querer ter informação consolidada, porque o teu chefe vai pedir quantos acidentes você teve no mês passado. E aí você vai precisar de alguém que pegue todas as safety cross e consolide manualmente. A não ser que você, de repente, tenha a ideia brilhante de comprar uma safety cross consolidada. Aí nesse momento, você vai começar a ter o retorno sobre o teu investimento, porque você vai poder consolidar 2, 3, 10 ou 1000 safety cross num clique. Os preços ainda, a gente está equacionando os custos, mas a nossa ideia é fornecer uma solução que seja uma fração do custo da mão de obra que seria possível, que seria normalmente utilizada para isso. Como seria a aplicação de safety cross na construção civil? Boa pergunta. A construção civil é uma área que tem um nível de acidente altíssimo. Então, tem duas áreas, 2 setores que realmente são muito perigosos, que são a construção civil e as atividades agrícolas. Os acidentes normalmente são feios, né? E existem programas específicos para melhorar a segurança na construção civil. Então, a Safety Cross, a primeira coisa é você atualizar todo dia a sua Safety Cross e afixar ela na frente do marcador de ponto. Assim todo mundo vai ver. E eu explico por quê. Eu vou dar um exemplo muito concreto. Uma vez, eu estava sentado na minha mesa, e aí eu recebo uma ligação do Chile. E quem estava me ligando, por incrível que pareça, era o sindicato. E o sindicato me falou o seguinte: olha, você tem que dar um pulo aqui no Chile, porque o gerente aqui está escondendo um acidente. Aí eu já fiquei chateado, né? Eu falei, não, absolutamente não. Ele de confiança, isso é intriga, tudo isso. Aí ele falou, tudo bem, então olha só, eu vou te mandar a safety cross que a gente tem aqui. Aí eu fiquei intrigado, safety cross, olha só, todo dia eu peço a safety cross para eles. Eu mesmo fui lá implementar. Eu entreguei a ferramenta, e o sindicato que me enviar a safety cross, e ele me envia, ele diz o seguinte, olha só, tá vendo, essa safety cross ela está toda verde. É mentira. Teve um acidente aqui há 2 semanas, o superintendente está 2 semanas enrolando, dizendo que vai lançar, e por enquanto nada. E todo dia, o cara que se acidentou estava vendo a safety cross verde dele, nada. Então, o que eu quero dizer com isso é, resultado, eu chamei meu chefe nos Estados Unidos, a gente foi lá para o Chile, e no Chile a gente verificou que realmente ele estava escondendo o acidente, e, a gente trocou o gerente. E depois melhorou a relação com o sindicato, empregados e tudo mais. Então, o que eu quero dizer é que na construção civil não é diferente. Você tem que envolver todo mundo, que seja o funcionário, o sindicato, e a melhor maneira de fazer isso é através da transparência. Se você conseguir uma ferramenta que seja transparente, que mostre a situação como ela é, provavelmente você vai ter a mesma coisa que nós tivemos quando nós implantamos as nossas primeiras safety cross. Você vai ter um aumento considerável de número de acidentes. São todos aqueles acidentes que sempre foram escondidos. E, de repente, como num passe de mágico, todo mundo começou a se policiar, aumentou o grau de consciência e o número de acidentes começou a decair substancialmente.
Então, ali é uma tomada de consciência. E na construção civil, a gente aposta que isso que possa ser feito. É claro, não, mas eu não quero expor minha companhia e tudo mais. Esse é outro problema. Nós desenvolvemos uma ferramenta que expõe a coisa como ela é, de maneira transparente, de tal maneira que todo mundo se envolva, se conscientize e trabalhe junto, inclusive vigiando o outro, sabendo que está sendo vigiado e tudo mais. Esse termo vigiado é um pouco pesado, né? E eu prefiro não usar, mas a verdade é que nós queremos criar uma conscientização coletiva sobre os riscos, né? E eu acho que isso se aplica à construção civil. A resposta foi demorada, desculpa, mas eu acho que é assim que eu enxergo o problema, a solução do problema. Boa noite, meus amigos. Acabamos com as questões aqui. Vou até dar uma última olhada no nosso chat aqui de novo, para ver se surgiu alguma última. Não, é isso mesmo. Chegamos aqui, mas tivemos bastante perguntas, né? O pessoal se interessou bastante, hein? Muito obrigado. É verdade. O Túlio Werneck escreveu aí, meus parabéns, excelente produto, vou certamente usar. Isso aí, o pessoal gostou bastante, ó. Vários participantes aí. Vários participantes. Deixa eu ver mais uma aqui, ó. O pessoal aqui gostou bastante aqui. Interessados aqui. Muito obrigado, pessoal. Todos vocês vão receber o seu link para a sua primeira Safety Cross no seu e-mail. Então, deixam ali os seus dados. Eu acho que a gente já tem tudo isso, mas vocês vão receber o hoje, mais tarde, ou amanhã de manhã. E aí vocês vão poder brincar à vontade aí com o sistema. Legal, então os que se inscreveram pelo Simpla, nós vamos mandar para eles os links, é isso, né? Isso mesmo. Show de bola, muito bom. Isso aí, turma, então vamos... Bom, eu quero agradecer a vocês aí da difusão, né, o espaço de vocês, muito obrigado. E Emanuel, né, que fez a ponte, que organizou tudo, meu grande amigo Emanuel. Obrigado a todos que participaram pelas perguntas. E isso é só, vocês estão acompanhando um primeiro passozinho, a gente vai voar alto aí com a Safety Cross. Muito obrigado a todos. Com certeza, com certeza. Vou até aproveitar o momento aqui que você já fez alguns agradecimentos e vou fazer umas breves orientações finais aqui e a gente fazer um agradecimento em conjunto aqui, nós todos aqui, para o nosso público aqui. Fechado, professor Kleber. Pessoal, só lembrando, já coloquei aqui no nosso chat algumas vezes sobre a pesquisa de satisfação, tá? Então, se você puder responder para a gente, vai ser ótimo. Além do que, é uma evidência de que você participou aqui com a gente, para a gente mandar, inclusive, o link aqui do app da Safe Cross para você poder utilizar e degustar aí, conforme o do Xeman aqui passou para a gente, né? E também, obviamente, a gente vai te mandar um certificado de participação aqui nesse lançamento, nessa palestra que nós fizemos hoje aqui para você, no máximo também até o dia 2 ou 3, tá? Pelo link que você cadastrou aqui no Simpla. E falando em agradecimentos, né? Agradecer, claro, evidente, aqui ao apoio institucional da APAP, né? O Emanuel Rios aqui, que além de participar da palestra, promoveu aqui, apoiou aqui o evento. Muito obrigado aqui pela oportunidade. Ao CREA São Paulo, apoiador institucional, e a Mútua também, né? Ambos apoiadores aqui deste evento de hoje, né, que nós fizemos aqui. E, claro, a difusão também, que fizemos o evento, e a todo o nosso público aqui que nos acompanhou, né, pessoal? Foi uma noite, um evento agradável aqui, bastante perguntas, bastante gente interessada, né? Show de bola. Manuel, fazer um último agradecimento aqui para o nosso público. Com certeza, Kleber. E aí, escreveram até alguns amigos nossos aí, a Diana, o Marcos, pessoal amigo, o próprio Túlio também, amigos, e tantos outros que foram escrevendo aqui, porém, eu, muito amador, né, não estava conseguindo acompanhar as duas telas simultaneamente, a do laptop e a do celular. Ó. O Marcos deu uma boa noite, senhores. Boa noite. Muito obrigado. Deixar também, do Xeman, depois, quando você me mandar o link, vou colocar nas nossas mídias, né? Colocar no Instagram, colocar no LinkedIn, deixar nos nossos sites aí,
Isso, se vocês quiserem, pessoal, inclusive a gente já pode colocar aqui no nosso próprio chat aqui, tá? Se vocês quiserem aqui, vocês podem escrever aqui no chat interno que a gente publica aqui já no chat aqui também. Boa ideia, perfeito. Não, tranquilo, mas divulgar um link vai ser o de menos. Isso aí a gente divulga de forma bem fácil. Só reforçar um agradecimento aí ao CREA São Paulo, em nome do engenheiro Vinícius, a Mútua, em nome do Renato Arcanjo, a associação, em meu nome, eu estou aí sempre à disposição para ajudar os amigos, como do Chimã e outros. As pessoas nos procuram, nós temos que canalizar as coisas para que elas fluam. E, com certeza, a expertise aí dos nossos professores, o Kleber e o Alexandre Serpa, que são mestres aí nessa arte de divulgar e de formatar esses cursos aí e profissionalizar cada vez mais os nossos companheiros. Com certeza, nós que agradecemos aqui a oportunidade de estar sempre ajudando vocês aqui da melhor forma possível. É isso aí, pessoal. Uma ótima noite a todos, para vocês, nosso público aqui. E com certeza, né, do Xamã, vamos nos encontrar mais à frente de novo aqui para trazer novidades aqui de Safe Cross para esse pessoal, né? Exatamente. Muito obrigado. Isso aí, pessoal. Ótima noite, bom descanso a todos.